Conversa aberta de volta, falando dos desafios do Estado laico. Aqui com a gente o padre Ivan Macieski e a historiadora Valdete Daufenbach. Vou aproveitar aqui o final do bloco anterior, professora. A gente estava, até aliás o padre Ivan também estava falando sobre o fundamentalismo dos evangélicos, né? Até, enfim, e a senhora também estava no final do bloco querendo falar sobre o fundamentalismo também da Igreja Católica. Porque, na verdade, o fundamentalismo existe, por exemplo, ele é cristão, né? O cristianismo, fundamentalismo. Então, tanto evangélico como católicos, né, que são igrejas diferentes, uma dissidente da outra, nós vamos ter que há um fundamentalismo, sim. A Igreja Católica, em muitos momentos da história, ela foi fundamentalista. Pouco tempo atrás ainda podemos ver como o Leonardo Boff foi punido porque ele estava seguindo a teologia da libertação, né? Então, o Ratzinger, na verdade, quando vai julgar, né, o Leonardo Boff, ele julgou da mesma maneira como julgou o Galileu Galilei, sentou na mesma cadeira, né, porque a verdade da igreja estava sendo posta em questionamento, aquela verdade de como ela deveria se direcionar, né? Tanto o Galileu Galilei, quando vai discutir sobre a Terra, sobre o universo, e como o Leonardo Boff, que vai discutir sobre a preferência pelos pobres. Então, a igreja ela vai se posicionar contrária, ela vai ter uma verdade para ela e vai desconsiderar as outras. Podemos ver outros momentos da história, por exemplo, quando a verdade foi sobre a ideia do homem, né, como centro da humanidade e desprezando as mulheres. Então, as mulheres que se posicionavam de alguma maneira, elas eram tidas como bruxa. Podemos ver a Joana d'Arc, por exemplo, podemos ver tantas outras mulheres da história foram tratadas como bruxa. Isso vários séculos. Por quê? Porque a mulher não podia se posicionar. Hoje nós temos ainda assim, qual é a mulher que pode ir para o seminário, qual é a mulher que pode virar uma religiosa? Eu diria que né? a mulher tem o que tem o status hoje na sociedade graças à igreja. A culpa das bruxas e de tudo não é da igreja, é da própria cultura da época. Eu vejo que onde a igreja não chegou, em outros países, ainda cultuam vacas, que é bem pior. Mas quem julgava, onde a igreja né? não chegou. Mas quem julgava as bruxas era a igreja católica, elas é que Por quê? julgavam. Porque a igreja era o judiciário da sociedade, a igreja era mais instruída e, lamentavelmente, a própria justiça ela era parcial, era dominada pelos reis. Os reis obrigavam os bispos, eles que nomeavam os bispos e obrigavam os bispos a julgarem de acordo com os critérios deles. Né? Então você entende que a própria religião cristã, ela agia em nome de Deus de forma completamente errada. Então, Sim. se tivesse sido iluminado... Mas, de forma alguma, a culpa foi do cristianismo. A culpa foram de bispos, de homens que foram talvez indignos dos cargos que ocuparam, frutos de uma história. Eu acho que é uma injustiça a gente querer julgar a história, né, com os critérios de hoje. Nós evoluímos o nosso pensamento. Eu estive, professor, em todos os lugares da Europa onde aconteceu a Inquisição, e é uma das discussões que eu adoro em sala de aula, porque aliás, o Papa João Paulo II pediu desculpas à humanidade. Perfeito, pelos erros humanos. Eu jamais desconsideraria o cristianismo. 400 anos depois levou para pedir desculpa, né? Isso é uma coisa interessante. Então, mas eu acho interessante isso, sabe? Essa discussão, ela é relevante, porque se nós analisarmos, eu pergunto hoje, se Jesus estivesse aqui agora, quantas pessoas sobrariam? Ele açoitaria a maioria. A maioria ele açoitaria, a maioria ele expulsaria do templo. Então, as pessoas se apropriam em nome de Jesus. Eu diria que Cristo nunca foi cristão. Cristão é que vieram depois e utilizaram, né, toda a ideia de Cristo e usaram para que quisesse. Assim como Maomé nunca foi muçulmano, Exato. assim como Buda eles foram os fundadores, né? Eles foram os fundadores. Não sei se foram fundadores. Eles foram pessoas, né? Que depois foram seguidas, mas nesse segmento é que se criou toda essa confusão, sabe? Então, ele é usado de alguma maneira. Né? Não digo que não, por algumas pessoas, por algumas coisas, mas negar toda a vertente bonita, maravilhosa, positiva, que brotou do cristianismo na história, influenciando países, reis, santos extraordinários, homens e mulheres, os maiores homens desse planeta até hoje foram cristãos. Eu acho que nós temos que fixar o olhar no positivo e não no negativo. Eu não vejo cristãos autênticos que fizeram mal para a humanidade. Vejo sim
porque fato, e concordo com a senhora, de que alguns realmente usaram o nome da fé, se promoveram a si próprios e quiseram se engrandecer, foram fundamentalistas e ruins. Mas nós não podemos negar que o cristianismo agiu de forma extraordinária em conjunto com a natureza humana e com a história e fez uma belíssima história acontecer. Sim, Bom, falando... nós trabalhamos, eu concordo que nós temos uma história, mas a história, nós estamos falando agora da sociedade ocidental, né? Nossos valores ocidentais. Então, esses nossos valores ocidentais, eles foram criados, até mesmo quando você falou em reis, sim, os reis também foram colocados no poder graças à igreja. Então, a igreja, ela constituiu essa sociedade que está ali. E teve vários caminhos e descaminhos, né? Não tenha dúvida. Sim. Tanto ela trabalhou quanto o ser humano é assim, né? Mas se não nós culpar Deus por todos os descaminhos, como se Deus fosse a desgraça. Não, Deus não é cristão. Deus não é cristão. Não, acho que não é essa questão que nós estamos discutindo, Deus, né? Eu acho que a sociedade é que ela usa, às vezes, para legitimar as suas ações, ela está usando. E essa sociedade, então, mas essa sociedade ela foi criada dentro de uma instituição. E ela se sente no poder de fazer isso, porque essa instituição é que está levando ela a acreditar que isso é o certo. Então, por isso que eu pergunto, se Jesus estivesse hoje aqui hoje, talvez uma boa parte, ou a maioria da sociedade, ele aceitaria, se dizendo cristão. Professora e o padre Ivan, agora eu quero fazer uma pergunta, você está falando sobre cristianismo, né? Vamos falar dos ateus também, que também tem um ponto de vista em relação a isso daí. Tem até um caso aí de um político, que eu agora não quero citar o nome, ele quer tirar todos os símbolos religiosos de locais, por exemplo, de Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados, sabe? Acho que não tem ali que tem o símbolo de uma cruz lá dentro, né? Dizem até que o ateu ele tem tanta repulsa sobre essas coisas, até quando ele vê uma imagem ele se benze, né? Sim. O nosso ateu geralmente é assim. Olha, eu diria assim, houve um juiz, inclusive em Porto Alegre, que iniciou toda essa discussão, né? De tirar a cruz como se a cruz incomodasse os locais públicos. Eu conheço a França retirou todos os crucifixos das escolas há quase um século já e lamentavelmente, olha no que se tornou a França, né? Acredita em alguma coisa, aliás, tem uma pequena parábola, que eu não sei se é verdade, que quando aconteceu naquele 11 de setembro nos Estados Unidos, aqueles aviões que explodiram no prédio, alguém perguntava onde estava Deus. E um pastor respondeu dizendo, olha, no lixo, onde vocês o colocaram. Até porque também haviam retirado de todos os lugares públicos e repartições a cruz, os símbolos religiosos, enfim, né? Eu confesso que em determinados congressos e câmaras de vereadores no Brasil, eu acho que se não retirassem, Jesus sairia sozinho, porque teria vergonha de estar lá. Se for para ser do jeito que são e da forma com que agem, é melhor retirar mesmo, porque é vergonhoso tomar as decisões e criar as leis de forma tão corrupta, tão desonesta, tão antiética, envergonhando inclusive o nome de Jesus que colocam na boca. Então, confesso que isso é bastante polêmico, mas a gente precisava, se colocá-lo, honrá-lo, senão é melhor que não esteja. O símbolo, na verdade, né? Posso falar um pouquinho sobre isso? Claro, por favor. O símbolo, a cruz, né? Tem muitos que colocam a cruz com a figura, a imagem, né, de Jesus. Outros não, né? Como, por exemplo, os luteranos não usam a imagem de Jesus. Né? As religiões de matriz africana também são representadas, como no caso aqui da Câmara de Vereadores. Aí que eu gostaria de falar, porque só o símbolo do cristianismo está lá expresso. Então, se é laico, então que todos os símbolos estejam lá. Por que não tem o símbolo dos orixás? Por que não tem do candomblé? Por que não tem da Umbanda? Porque as religiões de matriz africanas, elas são tão excluídas. Aliás, nem se sabe. A maior parte dos brasileiros vem da África, porque nós somos 54% negros no Brasil. E qual é dessas crenças religiosas deles que é respeitada entre nós? Não são. A gente viu recentemente, né, pessoas lá destruindo templos, né, de matriz africana, destruindo as suas imagens sagradas. E isso, então, acho que é um desrespeito. Então, nós queremos ser um Estado laico
que sejamos laicos de fato e colocamos os símbolos de todas as Perfeito, religiões. não retirar a cruz, colocar os outros. Né? Se for, mas se agora... Se não estão os outros lá, não sei se é culpa minha, padre. Não, acho que cada líder religioso da sua religião devia trabalhar para isso, né? Acho que a gente sempre respeitou, nunca de forma alguma em qualquer... É que nem no espaço, um espaço laico, ele pode ter a representatividade de todas as igrejas, né? Eu acho isso mais que justo e necessário. Sim, Agora, se não tiver nenhuma deles, também eu não sei se vai fazer falta. Eu não sei se Jesus, pensando agora, né? Vou usar meu pensamento, então, usando Deus... Será mesmo que Jesus ele se retiraria de um lugar para acontecer um desastre só porque as pessoas tiraram o crucifixo do lugar? Estaria sendo ele tão vingativo? Não, de forma alguma. Eu acho que clamava-se, porque como a senhora falou no início, que parece que Deus é a causa de todo o mal que existe no mundo. Não, eu não falei que Deus é a causa de todo mundo. Eu diria que as religiões, elas criaram instrumentos e em nome de Deus se fez fazendo mal. Exato. Na verdade, também não foi a religião que explodiu tudo aquilo, né? Mas eu digo que às vezes as pessoas querem banir Deus da sociedade, querem banir Deus do convívio. E daí, no momento da desgraça, gritam por Deus. Daí gostariam que Deus, apesar de ter sido esquecido, humilhado, deixado, que Deus resolvesse os seus problemas e as suas situações. Então, é nesse sentido que eu coloquei essa questão. Esse é o caso que as pessoas usam Deus como muleta. Não conseguem pensar pela sociedade, não conseguem pensar uma ética independente daquele Salvador. Né? Então, eu acho que nós temos sempre essa ideia. E isso transparece na política. Disso, né, transparece na política, como se a política tivesse sempre Salvador. E as pessoas não conseguem, por elas, né, agir, dirigir, pensar, mas tem que ser aquele Salvador. E haja Salvador, né, professor? Exato. A gente Padre Ivan, são 39 partidos aqui nesse país. Professora, como a senhora percebe nos acadêmicos o posicionamento religioso em relação às questões sociológicas? Vamos agora dar uma resfriada um pouco assim, a gente abordar um outro assunto em relação agora à religião. Os acadêmicos, eles vêm da sociedade, né? Todos os cantos da sociedade. Evidentemente, com acadêmico, nós estamos pensando em, como se chama, no superior, né? Ou no terceiro grau, ou universidade. A gente está falando de uma parcela da sociedade, porque nem todos conseguem chegar até lá. A gente sabe o mínimo de população que chega, né, a esse estágio de estudo. E eles vêm com, evidentemente, alguns vêm sem crença religiosa, mas a maioria tem uma crença religiosa e várias crenças religiosas. A questão é que quando você vai estudando, eles vão trabalhando, estudando tudo mais, eles vão começar a questionar um pouco também daquela maneira como eles percebiam. Não quer dizer que eles deixam de ser cristão, não quer dizer que ele deixa de ser judeu, não quer dizer que ele deixa de ser um sujeito que crê em uma matriz africana, né, de uma liderança religiosa. Mas ele vai repensar um pouco, ele vai ver de uma outra maneira, talvez compreender outra. Eu acho que o que nós temos que fazer é compreender. A academia ela tem que dar oportunidade para que as pessoas compreendam outras religiões e que não tenha só a sua, mas que abra a mente para outras realidades. Eu acho que assim a humanidade ela conseguiria se entender bem melhor no momento que todos conseguissem entender as religiões uma da outra e se há necessidade de ter, e se não há necessidade de ter, mas que o ser humano ele é importante, que ele é um foco, que ele tem uma independência, que ele pode pensar por ele e que ele pode agir por ele e que a política pode ser muito mais interessante se realmente ele agir, né, em comunhão com as pessoas. Padre, e na igreja, como é que os jovens pensam de política nessa mistura com religião? Eu sou um pouco pessimista olhando para essa nossa geração atual de jovens que vem do mundo virtual, tão sem leitura, tão sem conhecimento. A igreja tem consciência plena de que primeiro precisamos ter um bom homem para ter um bom cidadão e depois um bom cristão. O conhecimento, a ciência, ela é necessária para abrir a mente das pessoas e fazer com que elas sejam realmente mais politizadas e também mais religiosas de verdade. O fundamentalismo entra onde entra a ignorância religiosa. Eu lamento profundamente, mas nós temos aí grandes
pastores hoje no mundo político que eu acho que não sei se terminaram a quarta série. E se o fizeram, acho que para frente aí compraram os títulos, porque a ignorância é muito grande. Então eu acho que a religião ela tem que fomentar a ciência, a cultura, o desenvolvimento humano, a dignidade humana. E nesse sentido, realmente, nós precisamos se empenhar e buscar que todos trabalhem em conjunto para o bem comum. Teve-se uma discussão muito polêmica na Câmara de Vereadores aqui na questão da escola sem partido. Eu queria que vocês dessem a opinião de vocês sobre esse projeto-lei, né? O que vocês acham dele? Você não quer falar primeiro? Acho que há essa é uma tendência. Essa é uma tendência que a gente está verificando do que realmente essas doutrinas religiosas são capazes. Então, ao tentar diminuir a ciência para elevar, né, uma questão que aí sim eu acho que é fundamentalismo, e o risco que nós estamos correndo hoje na sociedade, na educação, ou seja, quando você não discute mais ciência, porque discutir ciência significa discutir todos os assuntos pertinentes, todos os assuntos. Política, sim, se discute política o tempo inteiro, porque nós somos seres políticos. E se você vai proibir isso, o que vai restar? Porque, observa, essa escola sem partido significa dizer, sem discutir a política, mas pode-se discutir religião. A questão é esta. Então, acho que a gente já tem muito mais religião na escola, do que nós temos política na escola. A gente, quando chega na escola, o primeiro livro que a gente observa naquela mesinha lá é uma Bíblia. Você não vê um livro de política lá em cima da mesa. Então, nós discutimos muito mais religião. Tem cursos para formar pessoas para dar aula de religião. Então, a aula de religião, eu acho que ela é muito mais fundamentada. Mas é uma religião que se dá, né? Ela não é pluralista. Hoje já está bem diferente, professor. As pessoas formadas ainda são formadas da religião cristã. Nós católicos... já terminou o seu raciocínio? Não, só terminando. Aí, se você agora vai questionar, você vai impedir que se fala de política na sala de aula, porque a escola sem partido que as pessoas estão falando ali é, na verdade, escola sem a política, né? Porque em sala de aula, se eles entenderem, porque geralmente essas pessoas que fizeram esse projeto não são pessoas com compreensão de política. E a política não significa dizer que vai trabalhar de partido. As pessoas confundem partido político com política. Então, escola sem partido não tem nada a ver, né? Você não vai trabalhar o partido. Nenhum professor trabalha em sala de aula discutindo o partido político, né? Nós discutimos política. Okay. Sim, então, eu acho que um retrocesso, eu acho que um perigo muito grande que nós estamos aí, se realmente for aprovado isso, eu espero que não. Aqui, né, nós tivemos já debate aqui em Joinville, como realmente, eu acho Joinville numa província muito antiga. Joinville, para mim, é uma coisa mais retrógrada que eu posso imaginar, dentro de uma cidade tão avançada, industrialmente, e aí nós vamos ter o resultado que nós tivemos. É um absurdo que os vereadores estão deixando passar isso, né? Primeiramente, a Igreja Católica também é contra a Igreja, aí a discussão nas escolas, a escola sem partido, né? Nós, justamente com a Igreja Luterana, nos reunimos, colocamos um manifesto, todos os padres e mesmo em todas as igrejas, nós somos realmente a favor da discussão da política, da abertura do pensamento, nunca se manifestamos a favor desse tipo de projeto. Então, pensar que a religião, de novo, alguns líderes fundamentalistas, claro que existem algumas coisas por detrás disso totalmente contrárias ao desenvolvimento humano, ao pensamento humano, que a igreja respeita. Então, nós somos realmente contrários a essa escola sem partido e buscamos que a sociedade seja cada vez mais participativa, que o jovem possa ser ouvido, que as pessoas tenham suas opiniões devidamente fundamentadas. Muito bem. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa Conversa Aberta. Antes das considerações finais, eu gostaria de pedir para que a professora fizesse uma pergunta relacionada ao tema de hoje ao Padre Ivan. Difícil fazer a pergunta para o padre. Pelo seu estudo, a formação que você teve, como você analisa hoje o Papa Francisco? Olha, eu olho para ele como latino-americano, como uma pessoa bastante simples, humilde, justamente voltando à pessoa própria do próprio Cristo,
cativando a humanidade, levando a paz, buscando construir a caridade, mostrando o Evangelho na prática, nas coisas boas. Eu avalio ele hoje como a maior personalidade do mundo, é uma pessoa que tem tido uma influência muito positiva na humanidade no presente momento. E mesmo internamente dentro da igreja, eu acho que ele tem sido para todos nós, padres, bispos, um grande chamado a uma conversão, a sermos uma igreja mais misericordiosa, a sermos um povo mais cristão, de verdade. Padre Ivan, agora o senhor faz a pergunta aí à professora Valdete. A senhora falava da sociedade joinvilense, de como ela, às vezes ela se apresenta tão retrógrada em alguns aspectos. No campo político, olhando aí, como você analisa os joinvilenses na área política, administrativa, a participação do povo como um todo, a senhora vê uma participação bastante ativa, positiva, ou a comunidade parece confiar muito em seus líderes e está um pouco alheia ao processo político? Eu diria que nós temos alguns grupos participativos, né? Alguns grupos que se destacam, alguns grupos que estão na resistência. E esses grupos é que talvez façam a diferença, porque na maioria ela é opressora. Ela repete, ela reproduz uma sociedade opressora fabril. Nós temos uma sociedade fabril muito intensa, muito opressora. E uma boa parte se sente parte e ela é tão repressiva, ela é tão opressora quanto ela se sente opressora. Né? O Paulo Freire sempre diz, né, ele dizia, né, que toda a sociedade onde a educação ela não é libertadora, né, o oprimido, um dia ele quer ser opressor. E eu vejo muito isso aqui em Joinville, né? As pessoas, uma vez, quando chega, por exemplo, ela é oprimida lá no chão de fábrica, qualquer lugar que esteja trabalhando, quando ele assume um cargo, ele é tão opressor quanto, né? Então, é uma reprodução que nós temos. Então, nós temos, assim, uma sociedade pouco politizada, Joinville, muito pouco politizada. E aí eu sempre volto, onde é que estão as escolas? O que é que as escolas estão fazendo? Nós estamos perdendo um grande espaço de discutir política, né? De discutir politização. Não partidária, mas política enquanto sentido do ser, o ser humano. Professor, ou Padre Ivan e professora Valdete, muito obrigado pela presença hoje aqui no Conversa Aberta. Obrigado igualmente, viu? Nós que agradecemos. Bom, pessoal, esse foi mais um Conversa Aberta. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui, de quem nos assiste também, você que está aí na sua casa. Esse programa foi uma parceria com a 5ª fase de jornalismo do Bom Jesus de Lusque. Na equipe de produção tivemos os estudantes Edna Castilho, Jonas Reitz, Caroline Rosa e Thaís de Souza, com a orientação da professora Beatriz Cabenaghi. Uma boa noite a todos e até a próxima.